Euronet Plus. E vamos começar precisamente por Bruxelas, porque é na capital comunitária que se têm concentrado nestas últimas horas todas as atenções, com várias cimeiras da NATO, do G7, o Conselho Europeu propriamente dito, com a presença do Presidente dos Estados Unidos para discutir a ofensiva russa na Ucrânia e a forma de o Ocidente pressionar Moscovo a pôr fim a esta guerra. Já esta manhã é anunciado um acordo para o fornecimento por parte dos Estados Unidos de gás natural liquefeito à Europa até ao final do ano. Teremos aqui um primeiro passo, Begonha, para encostar a Rússia às cordas? Sim, é um acordo importantíssimo, é uma decisão surpreendente e muito boa. Acho que para todos os europeus, nós na Península Ibérica, acho que vamos falar sobre isto mais para adiante, tamén temos as nosas hipóteses na nosa illa enerxética, non é? Que somos a Península Ibérica, mas acho que é moito importante encostar a Rusia neste momento e procurar outras solucións. E, sobre todo, que estamos a ver os Estados Unidos e a Europa máis unidos do que nunca. Estar a ver o Biden na Europa em várias cimeiras. Biden muito determinado e a querer assumir o papel, como ele próprio disse, de líder do mundo livre. Exatamente, mas isto non acontecia moito tempo. Sim, como se Ni na altura do Obama, porque Obama non falaba tan claramente, non é? Obama gostaba moito da Europa, mas non materializou, os tempos eran outros. O contexto era muito É diferente. moito diferente, mas agora estamos a ver ese afán, esa forza para decidir ir todos da mão. Isso é muito importante. Ainda teremos de ver hoje o que dá a visita de Joe Biden à Polónia, à zona de fronteira. Ele vai querer estar com os refugiados, fez questão de dizer também isso na conferência de imprensa ao final do dia de ontem. Olivia, como é que vês esta vinda do presidente americano à Europa? Cumpriu as expectativas? Sim, eu acho que é cumprir perfeitamente. É uma reaproximação clara entre os Estados Unidos e a Europa. De facto, afinal, Vladimir Putin conseguiu ver que no Ocidente há mais coisas que nos unem do que nos dividem. Claro que há algumas divergências, pode ser culturais e não só, mas há muito e há cada vez mais união. Aliás, eu diria que o paradoxo para Biden é que eu acho que no final do seu mandato vai haver mais tropas americanas na Europa do que no início do seu mandato. Eu acho que ele está num equilíbrio entre a firmeza e a prudência. Ele consegue, mas também vê-se, porque ele parece um homem mais... Biden, em relação ao Trump, por exemplo, mais simples, por assim dizer, uma pessoa mais simples, e vê-se que é alguém que está a apanhar agora uma crise da qual ele não estava à espera. Não estava à espera da dimensão. Quem estava à espera desta dimensão deste conflito? E, sobretudo, que non se esperaba que ele podería reaxer así, e xa falamos neste programa semanas anteriores, que foi moito importante, non é? A información que tiñan os Estados Unidos, os servizos secretos, os secretos dos Estados Unidos, precisamente dese posible ataque da Rusia a Ucrania, eles advertiran, e entón, xuntos somos moito máis fortes. E nesse caminho devemos continuar assim. E neste plano energético de que já aqui falámos, a propósito então do acordo anunciado esta manhã em Bruxelas, há então a questão ibérica, não é? Porque Portugal e Espanha têm sido até agora uma espécie de ilha sem ligações ao resto da Europa em termos de gás, e agora parece que se desenha a possibilidade de nos tornarmos, pelo menos, se não fornecedores, pelo menos um gasoduto para o centro da Europa. Sim, mas isto é muito mais complexo do que parece. Primeiro, tamén xa falamos cá, España ten unha dependencia mínima do gás da Rusia dun 8%, acho que Portugal é tipo 12, unha coisa así, ou non sei se chega a 20. Sim, a questão não é a dependência da Rússia, neste caso Portugal e Espanha, mas sim a forma como os nossos dois países podem contribuir para levar gás à Europa que depende da Rússia. Vamos explicar aos nosos ouvintes, é un tema que como correspondente eu acompañei bastante há anos. Nós temos un gaseoduto que está prácticamente construído e acabado entre a Arxelia e a Península Ibérica, con a idea, só falta o que a ligação con a França, pelos Pirineus, é o único que falta, non é? Mas que acontece en todo isto? Acontece que España teve unha viraxe diplomática nestes últimos días, precisamente con Marrocos, por causa do Frente Polisario, e xa non defende un referéndum de autodeterminación e si autonomía. Isto fez que a Arxelia se satease. Por tanto,
esta illa enerxética, na que nós somos realmente illa enerxética, está un bocadiño en perigo, porque Argelia e Marrocos están á beira dunha guerra civil. Por tanto, aínda non sabemos moito ben que vai acontecer Era co mesmo que nos faltava. este gas que chega á Península Ibérica. E entón, o que está a facer, esta cimeirada que falabas, non é, en Bruselas, o que está a facer o Pedro Sánchez, ou vai facer de aquí a nada, é propor, o primeiro ministro español, precisamente, non é, convertir a Península Ibérica nesta illa enerxética que posa oferecer a través que se finalice ese gasoduto para o resto de Europa, chegar a França, e depois oferecer o gas, este gas que vende a Argelia. E depois, o que quero Pedro Sánchez é que Portugal e España, como somos fornecedores, sobre todo España, de gas, que teñan, digamos, un tope no que as despesas em termos de compra de gás de fora. Deixa-me sublinhar que esta semana também, anteontem, o Ministro Português dos Negócios Estrangeiros deslocou-se também à Argélia para negociações Claro. com a questão do gás, claro, também entre os temas prioritários. E porquê é que França, Olivier, tem resistido tanto a permitir esta ligação da Península Ibérica ao centro da Europa no que toca a estes gasodutos? Admito que não sei porquê. Não sei porquê da resistência francesa em relação a isto. Eu penso que porque era, eu lembro-me de quando vinham os ministros espanhóis cá e nos explicaban isto os correspondentes espanhóis, ten a ver porque é moito custoso. É unha obra a parte dos Pirineos, non é? Estamos a falar dunha cordilleira moito importante, e entón para facer todos os gasodutos subterráneos o custo é brutal. Entón acho que a França non se aliñou nisto, non foi prioritario. Penso que non foi inteligente, porque agora está-se a ver o importante que é, non? Bom, e na última madrugada tivemos declarações do Presidente Zelensky ao Conselho Europeu e apontou o dedo a alguns países que ainda não estarão totalmente, na opinião dele, ao lado da Ucrânia. E referiu-se a Portugal. Enumerou os países que estão claramente ao lado da Ucrânia e, quando chegou a Portugal, disse quase. O que é que justificará, Olivier, este desabafo de Zelensky? Consegues perceber? Vai ser interessante ele explicar. Sim, ele disse apenas isto. Como? Zelensky disse apenas isto. Sim, exatamente. Seria interessante explicar exatamente o porquê. Agora, assim, eu acho que com esta frase, eu queria referir um ponto aqui em relação ao Presidente Zelensky, que é, sabemos que ele é o mestre da comunicação, que está a ganhar claramente ao Putin a guerra da comunicação. Agora, eu acho também que a sua forma de comunicar pode atingir alguns limites. Que é, ele vai falar de Churchill aos ingleses, vai falar do Muro de Berlim aos alemães, vai falar de Verdun aos franceses, etc, etc. E estamos a ver que ele está sempre, está lançando uma guerra total, de comunicação. Só que temos que ter cuidado, é como tudo na comunicação, quando há demasiada comunicação, depois o teu discurso ele é menos eficaz. E cuidado, porque na Europa eu diria que, claro, que há um apoio total, não é total, há pessoas que também defendem a Rússia, mas dizer, uma grande maioria da opinião pública defende a Ucrânia, defende também a atuação, a grande maioria do presidente Zelensky, mas começa a haver um certo cansaço também em relação a esta política de comunicação do presidente ucraniano. Esta é a minha leitura, como é evidente. Sí, os tempos na comunicação teñase de medir, non é? Eu agora que traballo do outro lado, non é? Precisamente na asesoría de comunicação e de imprensa e como directora de comunicação, sei ben que os tempos, o timing se ten de medir, non é? Como dis tantas veces Luís Paisao Martins, que é unha persoa que eu admiro muitísimo, un gurú da comunicação en Portugal. Este timing é fundamental. E entón, o Zelensky, claro, ele está a ter imenso mediatismo, mas as persoas tamén nos enganamos. Mas eu acho que este discurso, esta crítica a Portugal e tamén a España, porque a España foi, lembremos, o último, Portugal pelo menos avanzou máis rapidamente para enviar tropas, ou para material militar, non tropas. Mas no caso de España, xa falamos cá, demorou moito. Houve unha grande crítica social
ao Pedro Sánchez, o primeiro ministro español, por non enviar o material de guerra. É verdade que na Península Ibérica se demorou máis que nos outros países. Eu penso que isto tem a ver. Vamos esperar o que é que a Embaixada da Ucrânia em Lisboa pode, por exemplo, esclarecer sobre o que é que falta para que Portugal seja considerado um país que está totalmente ao lado da Ucrânia. Mas já que falamos das intervenções de Zelensky aos diferentes parlamentos, tivemos uma intervenção ao Parlamento francês, Olivier, também esta semana, com Zelensky a pedir às empresas que ainda tinham atividade na Rússia para fecharem portas. O apelo parece que foi ouvido, mas custou, nomeadamente, ao nível da Renault, que terá sido das últimas multinacionais a suspender a produção de carros, não é? Sim, porque a França é o segundo maior investidor estrangeiro na Rússia após a Alemanha. E é interessante, porque antes do discurso de Zelensky, há quem tinha prognosticado em França que ele ia fazer uma referência à figura do general de Gaulle, a figura da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, e afinal, em vez de Gaulle, ele falou da Auchan, da Leroy Merlin e da Renault. Isto não deixa de ser interessante, porque lá está o peso económico da França na Rússia, só que os franceses andam divididos. Por um lado, há quem diga que se de facto é uma vergonha que estas empresas que representam um peso económico continuem as suas atividades e uma pressão também, portanto a Renault do seu lado suspendeu as suas atividades, e do outro lado há quem diga, mas espera aí, mas quem vai pagar isto tudo no final de contas? É o povo russo. É o povo russo, que assim vais colocar milhares de famílias no desemprego, tu vais colocar isso, e além disso, será que isto é eficaz? Será que isto pode travar a política de Putin? Eu tenho as minhas dúvidas em relação a isto. Olivier, eu acho que é muito importante que as empresas privadas estesen a dar, como están a dar moitas sinais claros de crítica á guerra e á invasão da Rusia. Eu estou a por o exemplo da Inditex, do meu admirado Amancio Ortega, galego, da Coruña, como foi das primeiras multinacionais, non é, en sair da Rusia. Non é? E é moito importante dar sinais a este homem, a este ditador, que nos está a dar cabo e está a dar cabo do mundo como coñecíamos, e as empresas privadas teñen de dar sinais, porque estas repercusións económicas van ser para todos, para o grande empresario, para o millonario, para o multimillonario, para os gobernos, para as persoas, para todos nós. Vamos ver como é que evolui a situação. Já temos mais de um mês de guerra, Sim. temos tido imagens completamente catastróficas daquilo que se tem passado no terreno, com destaque para a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, devastada, numa percentagem enorme da sua área e com um número muito elevado de vítimas mortais, já para não falar no drama dos refugiados, mas teremos de ver como é que a guerra se vai desenvolver e até que ponto é que estas pressões internacionais vão convencer Vladimir Putin a pôr cobro a esta ofensiva que desencadeou a 24 de fevereiro. Estamos no Visto de Fora com a Begonha Nhigas e o Olivier Bonamici. É um programa que fazemos aqui todas as semanas às sextas, em parceria com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Por cá, e temos de falar também da atualidade portuguesa, já temos novo governo, ou pelo menos já é conhecida a composição do próximo governo, que vai tomar posse na próxima quarta-feira. O que é que acharam dos nomes que vieram a público? Alguma surpresa, Olivier? Sim, quer dizer, Medina, o regresso de Medina, quer dizer, quando tu Mas que era, apesar de tudo, os nomes Mas, que já sim, eram tá dados bem, como mas não deixa certos de há mais ser, tempo não, no sim, mas não governo. deixa de ser, era um apontado, mas para mim não deixa de ser uma surpresa, no sentido de que quando alguém leva uma derrota tão pesada como ele levou em Lisboa, estava tudo ganho segundo as sondagens e ficou derrotado, ter um papel, uma pasta tão importante como o Ministério das Finanças não deixa de ser para mim uma pequena surpresa. Agora, para responder de forma geral à tua pergunta, eu vou citar rapidamente um colega nosso, que é Manuel Carvalho, do Jornal Público esta manhã, que para mim resume o que é que eu senti e o que é que eu senti na opinião dos portugueses quando souberam do novo governo. Passa a citar Manuel Carvalho, do Público. O anúncio deste novo governo deixou o país a mesma impressão que o atropelamento do mosquito numa autoestrada, ou seja, ninguém ligou. Que bom, é ótimo. E tu, Begonha? Um grande jornalista. Também não ligaste? Primeiro, para mí non houve moita sorpresa porque xa se tiña filtrado nesa tarde, todos recebemos, non é? Ou quase todos, o novo governo. Só houve unha sorpresa. Há tanto tempo já terem sido as eleições, ainda estamos à espera do meses. Só houve unha sorpresa, que foi Pedro Adao e Silva, porque eu tiña outro nome para o Ministro de Cultura e acho que todos tiñamos. O demais coincidiu tudo, 100%, non é? Então a sorpresa é
Pedro Adao e Silva, que pasou das conmemorações do 25 de abril, non é? Esteve co presidente da República, co primeiro ministro, nesa tarde, e depois, sorpresivamente, depois soubemos, no fin, como é habitual en Portugal, a última hora da noite, Sim, mas soubemos o nome do goberno. Parecem nomes para um governo de combate, como lhe chama António Costa. Sí, sobretudo eu acho que se teño de definir a este novo goberno é combate político, é un goberno moito máis político, con fiéis as persoas que sempre estiveran do lado a inclusão do António também de nomes Costa, como o de Elvira Fortunato, como Ministra da Ciência. E temos tamén isto de teve o cuidado de igualar o número de homens que de mulleres, porque en total dos oito que son, contando Costa, ele, son metade, e depois o peso de Mariana Vieira da Silva, que eu acho que non está a ser moito ben considerado pela opinión pública portuguesa, e eu que coñezo a Mariana Vieira da Silva en todo este percurso, acho que esta muller ao caladiño ten gaño pouco a pouco, moito peso neste goberno, e para mí, há quem a aponte como possível sucessora de Costa. Mas é que o Costa xuntou a todos os posíveis sucesores: Mariana Vieira da Silva, Pedro Nuno Santos, Medina, temos tamén o Cordeiro, temos tamén a persoa que foi encarregada de facer o plano económico tamén na economía. Sim, não esquecer Pedro Nuno Santos, claro. Claro, acabo de Resta dizer. saber se António Costa quer dar treino aos seus possíveis sucessores ou se quer mantê-los debaixo do olho no Conselho de Ministros. Mas, Olivia, como é que interpretas o facto de Costa ficar, por exemplo, com a tutela dos assuntos europeus? Estará a pensar já no período pós-governo? Claro. Sim, evidente. Eu acho que ele vai ter um papel importante a jogar na questão europeia e por isso é um sinal muito forte, na minha opinião, de ele ter ficado com a tutela. Sim, não, é significativo porque ele se estava a falar, não é, a pasta dos assuntos europeus e também dos fundos europeus, em que tutela ia ficar, não é? Isso significa que ele ten moito claro quais que van ser os próximos tempos. Tamén há outro tema, eu acho que interesante, que é o tema da regionalización, non é? Que é o que vai acontecer se realmente parece que todo apunta a que vamos ter regionalización a partir de 2024, non é? E depois há outro tema interesante, que é o Ministerio das Finanzas do Medina, non é? Que vai ficar con moito menos peso do que tiña acontecido no pasado, e tamén o tema do turismo. É unha coisa que eu non termino de perceber moito ben, é dizer, o turismo que é tão importante en Portugal, porque non ten peso neste novo governo. Dentro de uma semana, já com o governo empossado, será certamente uma ocasião para refletirmos um pouco melhor sobre o que poderá dar este novo executivo de António Costa. Gostava de ouvi-los também sobre este acontecimento que marcou muito esta semana, que foi a morte de um polícia, e os suspeitos são 2 militares que o terão espancado até à morte à porta de uma discoteca em Lisboa. Gouveia e Melo, o chefe de Estado-Maior da Armada, já veio dizer que é um caso que envergonha a Marinha, porque são 2 fuzileiros. Será, apesar de tudo, caso para tanto, Olivier, para dizer que a instituição militar fica manchada, porque, no final de contas, ovelhas negras há em todas as instituições, não é? Mas fica manchado. Eu diria que há 2 pontos, 3 pontos, neste caso, rapidamente. Primeiro, a honra de um polícia que está a fazer a festa com os seus amigos e que vai depois, sem ser fardado, tentar restabelecer a lei e morre por causa disso. Que honra, que honra. Depois, a vergonha. Sim, a imagem da Marinha fica manchada. Não significa que todos os fuzileiros, marinheiros estão, como é evidente, mas a imagem fica. Sobretudo quando, neste trabalho, porque é um trabalho nobre também, quando tu deves ter mais sentido do Estado ainda. É terrível quando alguém que representa a nação na sua nobreza mata ou participa alegadamente, não é? A morte de um outro representante do Estado, da nação. E terceiro ponto, a vergonha, mas isto já fiz aqui, do mundo da noite. O governo não quer pegar neste problema grave que é em Lisboa, no Porto, nas grandes cidades portuguesas, que é já não podemos sair em segurança, não é? Eu acho que é um grande trabalho a fazer aqui a nível do Ministro da Administração Interna para resolver um pouco a situação. Por isso que isto começa a ser um pouco vergonhoso, não se sai em segurança nas grandes capitais, nas grandes cidades portuguesas. Begonha. A historia se repete, falamos moitas veces ao longo dos últimos anos neste programa dos
diferentes incidentes e antes da pandemia nas discotecas de Lisboa e no Porto. É un tema do que Olivier ten puxado moito e gosta de falar, e iso que é importante falarmos disto, porque realmente isto está a continuar, non mudou nada. Então, agora temos o Gouveia e Melo, o noso admirado Gouveia e Melo, como responsable tamén da Armada, e acho que as súas palabras son moito pertinentes, mas non de palabras, non só de palabras vivemos. Acho que se debe facer alguma coisa, porque non pode ser que este tipo de incidentes se repitan, as pancadas, a violencia contra civis da parte de persoas, sexan dun lado ou do outro do exército. Isto só, concordo con Neste Olivier, caso, até mais do que contra envergonha. civis, não é? Sí, persoas en fin, Seja quem for, sim. sí, é moito grave e envergonha a unha sociedade tan pacífica e da que gostamos tanto, non é? Como é a portuguesa, e sobre todo agora que está a voltar o turismo ás grandes cidades portuguesas. Acho que debemos ter, e o novo goberno tamén, e a nova ministra tamén de Defensa, que eu tamén dou unha salva de palmas, gosto moito do perfil E dela. o novo Ministro da Administração Interna, toca Tamén, estas questões da noite, como referiu o Tamén, é Olivier. dizer, eles dois teñen un traballo pela frente, a ver se consegue facer alguma coisa. A ver, vamos também. Para mudar aqui um pouco o tom do programa, falar de temas alegres. Portugal venceu a Turquia ontem à noite e está a um passo do Mundial de Futebol. Mesmo aquele adversário, enfim, mais pujante que se afigurava ainda no caminho, que seria a Itália, acabou por ser afastado pela aparentemente modesta seleção da Macedónia do Norte. Será razão para termos confiança de que vamos mesmo estar no Qatar, Olivier, ou ainda é cedo para cantar a vitória? É cedo para cantar a vitória, mas claro que é incrível. Aliás, ontem o meu filho, quando nós estávamos a ver o jogo do Portugal, e o meu filho gritou gol quando Macedónia marcou e rasgou completamente a minha camisola da alegria. Mas rasgou mesmo. Fiquei do tronco nu a ver o final do jogo Macedónia. Porque é evidente que é melhor jogar, vamos ser honestos, contra a Macedónia do Norte contra a Itália. Sim. Não está nada a ganho. Mas é quase o jackpot, é quase um filme para Portugal surreal. Joga em casa o seu segundo jogo e joga contra a Macedónia do Norte. Há quem diga que é perigoso, claro que é perigoso, mas eu acho que pode haver do lado da Macedónia, do Norte, pode haver um pequeno fator psicológico que é o quê? Nós já fizemos o melhor jogo da nossa história contra a Itália, pode haver um pequeno relaxamento psicológico, espero eu, do lado da Macedónia. Esperemos que não, mas os acontecimentos, enfim, tão simultâneos de ontem, no que toca, claro, ao futebol, mas estes acontecimentos são simultâneos, que é Portugal conseguir vencer a Turquia e, apesar de tudo, aqueles contornos um pouco dramáticos com que os últimos minutos do jogo foram vividos. E em simultâneo termos a Macedónia do Norte a marcar a Itália já na compensação do jogo em Palermo, faz-nos lembrar que Fernando Santos tem sempre aquela estrelinha da sorte, não é? Ten, mas sobretudo que o futebol é o opio, digamos, do povo, non é? E realmente nos une, e une-nos tamén as persoas que moramos e que amamos este país. Eu estaba a voltar do Porto, non é? E peguei nun taxi, apañei un taxi, e o taxista nos celebraba que era o xogo de Portugal. E eu disse, por favor, ligue a Renascença, vamos ouvir o xogo. E então, precisamente, eu estaba no taxi e marcaran o primeiro golo, non é? Da parte de Portugal. E fiquei super feliz, e os meus fillos igual, non é? Porque para nós a seleção portuguesa é vital, mas non cantemos vitória antes de tempo. Vamos cruzar os dedos, vamos torcer por Portugal, mas ainda non está gaño, como diría o meu pai. Então, vamos como ser diriam os positivos. italianos. E outra coisa, que Olivier nos deve aqui um almocinho, é? Exatamente. Um bitoque, Um dizia há pouco. bitoque. Podemos ir Vergonha. ao bitoque. Por que, Olivier? Pode-nos contar, Olivier? Por quê? Não, rapidamente, sim, mas não conta. Muito bem. Faltam 16 Tu sabes minutos. que nos deves um almoço. Faltam 16 minutos para as 11. Está na altura do índice de tugalidade. Vamos. Vai Sou lá, eu, Miguel. não é? É a És minha tu. vez? Posso fazer? Ai, está. Está sempre a expectativa Posso de dar um saber café? este Queres que momento, eu faça? fazem sempre a máquina Posso às vezes, fazer? lá vai ela. Índice King de Kong. tugalidade. Índice Vai lá, Olivier. Vai lá. Ai, o microfone. tugalidade. Bom, Muito bem, acho que ficou bem, não é? Bem, tirando o microfone, que não deve estar em muito bom estado, está tudo bem. Bom, não sei, as pessoas que estão nos carros agora se ficaram com o ouvido assim um bocado. o desafio de língua portuguesa que hoje propomos ao Olivier e à Begonha é muito simples. Em tempo que é de guerra no leste da Europa, tenho de descobrir esta semana o significado da expressão tiro de pólvora seca. Tiro de Tiro de pólvora seca é um tiro que
pronto, que como no pé ou no... É um tiro que não tem... tiro no escuro. Não é, sim, não é eficaz. Não, um pode ser tiro no- que não é eficaz, não é? Sim, mas quando nós dizemos isso é um tiro de pólvora seca. É algo não que não é estás longe. eficaz. Eu claro. ganhei. Não, Não, ganhou a ganhei Begonha. eu, Eu acho que ela se ganhei aproxima eu. muito do É significado. próximo, mas não é bem o significado. A Praticamente, Begonha- é 95%, ou seja, são exigentes. Mas eu sou exigente. Bom, diz que é um tiro de pólvora seca quando se faz uma ameaça e depois não se cumpre. Exatamente. Não é? Pronto. Ok. Ou quando há muito alarido, mas sem quaisquer tipo de consequências. Por exemplo, um caso mediático na justiça que termine sem condenados, não é? Ou as sanções do Ocidente à Rússia, se não forem bem aplicadas, podem ser verdadeiros tiros de pólvora seca. Não é? Ok. Em espanhol temos perro mordedor, Perro mordedor. pouco ladrador, cau. Que ladra não morde. Que É como ladra não nós. morde. Nós também Não, temos é isso. uma coisa assim, tipo, que estás a ameaçar Isso e também depois... já é diferente. É tipo. Mas não faz mal nenhum, ninguém. Índice de Tugalidade. Ainda temos 5 minutos para o habitual positivo e negativo da semana. Começo por ti, Begonha, como é hábito, com o negativo. Como sabem, eu estou a percorrer todas as semanas a Euroregião, Galiza Norte de Portugal, e eu sou cliente, mesmo utente, do comboio Celta. O famoso comboio Celta Internacional que une Vigo con Porto. Eu peço, por favor, a todos os nosos ouvintes que unha vez, pelo menos, e tamén a vocês na vida, peguen no comboio Celta e vayan no confortável comboio Celta. É unha coisa vergoñosa. 2 horas quase e meia, 2 horas e 20, entre Vigo e Porto, Porto-Vigo, un comboio do ano de moito antes de nacernos, con un ruido atronador, é verdade que é moito barato, non se pode traballar, non é confortável, como digo, e non pode ser que nestas alturas do século XXI teñamos este comboio, só con 2 ligaxoes diarias. É realmente unha auténtica vergoña. Certeza que não apanhaste o comboio histórico. Sí, mas isto é quase un comboio histórico. Isto é un comboio histórico. Estava a pensar em ir ao Mercadona à Viga, assim já não vou. Mas, de verdade, poderíamos apañar todos e facer reportaxe. Temos é de ir com tempo, pelos vistos. Sí, sí. O teu negativo, Olivier. Na semana passada falei do patriarca ortodoxo Kirill, no meu negativo. Esta semana, negativo é o ideólogo de Putin, Alexandre Dugin. Tive oportunidades, porque adoro a história, adoro ler sobre isto, de ler realmente o pensamento deste senhor, se podemos chamar assim. E no original russo. Sim, confrontação, segundo ele, de 2 civilizações incompatíveis. O Ocidente materialista, que defende a revolução sexual, versus a Rússia, que se vê como a terceira Roma, defensor da moral cristã, da moral tradicional, versus a barbárie ocidental. Caro Alexandre Dugin, onde é que está a barbárie? Onde é que está a moral cristã nisto tudo? Eu adorava que o senhor Alexandre Dugin falasse com o Papa Francisco para ele que lhe explicasse que o cristianismo se sente envergonhado. Acabei o meu negativo. Bom, vamos ao teu positivo, Begonha. Pois o meu positivo, parece que estamos aliñados. Estamos cá no estudio, olla, é incrível. Mas chamase Papa Francisco, claro, e o que vai acontecer hoxe a tarde, paralelamente en Fátima e en Roma. É dizer, e vamos ter a imaxe da Virxen de Fátima tamén en Roma, e vamos ter moito presente Fátima e a mensaxe de Fátima en Roma, porque non nos esquezamos que Rusia está moito, moito presente na mensaxe de Fátima, nas aparições de Fátima. E entón, a ideia do Papa Francisco de, non sei como se dice en portugués, de Consagrar? de consagrar, Sim. non é? O Curaçao, realmente, o Imaculado Curaçao de María, a Rússia e a Ucrânia, a sim. Ucrania e a Rússia paralelamente, acho que é moito importante, vai ser un momento emocionante, decisivo, e máis unha vez o Papa Francisco está a tentar facer tudo por tudo pela paz, non é? Será um momento que pode acompanhar aqui em direto na Renascença a partir das 4 da tarde. O teu positivo, Olivier? Positivo foi o momento em que tivemos em Portugal o registro de mais dias finalmente de democracia do que mais dias de ditadura, não é? Desde a semana, acho eu. Anteontem, creio. Anteontem. Eu nunca vivi numa ditadura, nunca na minha vida, mas eu sempre Andaste valorizei... sempre a fugir? Como? Andaste Sim, sempre a fugir do país. Mas que valorizo e sempre valorizei isto, o facto de poder criticar um Presidente da República, um Primeiro-Ministro sem ficar preso, de poder fazer o meu trabalho sem ficar preso, de normalmente fazer o que me apetece fazer quando eu quiser, à partida, e lá está, nos momentos de barbárie
senhor Alexandre Dugina, de barbárie perante povo, estou orgulhoso de pertencer a esta democracia que tantas pessoas querem combater. É verdade, é mesmo verdade. A democracia é a base das nosas sociedades e debemos lembrar sempre, e tamén, Olivier, eu sei que tu faces, eu tamén, os nosos fillos, a importancia de viver en democracia.